Oi, gente, tudo bem? Eu sei que eu disse que o próximo vídeo seria das minhas 5 HQs que eu me propus a ler em 2021, mas vai ficar para o próximo porque eu acabei de terminar minha primeira leitura do ano e vocês sabem que eu gosto, né? Pelo menos pelo pouco tempo que eu tenho, eu faço questão de trazer livros que são pouco conhecidos, que a gente quase não ouve falar. E esse é o caso do livro que eu vou falar hoje, uma surpresa assim muito satisfatória para mim de leitura. Por isso que eu resolvi vir falar um pouquinho hoje sobre O Palhaço e Sua Filha, da Halit Edip Adver. É um clássico da literatura turca e eu vou falar um pouquinho dele para vocês hoje. Bom, gente, como eu disse, a primeira leitura do ano assim já foi bem gratificante, né? Antes de qualquer coisa, gente, eu já quero me desculpar, porque esse foi, na verdade, o meu segundo contato com livros de escritores turcos. Eu tive um primeiro contato com o ganhador do Nobel de 2006. Gostei muito, né? Vou deixar a capinha aqui, não fiz vídeo dele. E essa aqui, essa autora, a Halit Edip, ela é, depois dele, que ganhou o Nobel, considerada uma das maiores escritoras turcas. E eu não tenho, assim, gente, nenhuma intimidade com a cultura turca, muito menos da parte religiosa. Então, eu já quero me desculpar com os entendidos do assunto se eu falar algum nome errado, alguma pronúncia errada ou no contar um pouco da história eu acabe misturando alguma coisa. Gente, por favor, me corrijam nos comentários aí, porque não será intencional, tá? Vamos falar um pouquinho então do livro e da autora, né? Esse livro foi publicado em 1935, originalmente em inglês. A autora falava várias línguas, então ela publicou em inglês, e depois de 2 anos ele foi traduzido por ela mesma para a língua turca. E ele é considerado um dos livros mais lidos na Turquia, né? A autora, ela viveu entre os anos 1884 e 1964. E ela foi considerada uma das primeiras, se não a primeira feminista na história da Turquia, né? Então a Halit foi uma ativista, ela criou várias instituições que incentivavam o ensino, a educação para as mulheres. Ela também atuou no exército como sargento na Guerra de Independência da Turquia. Então ela teve um papel bem importante na história de lá. Ela veio de uma família aristocrata, estudou muito quando pequena, mas também pela sua posição social, mesmo naquela época, ela teve abertura a estudar muita coisa de música, de arte. Apesar da religião predominante lá ser o Islã, ela também teve a oportunidade de estudar a Bíblia. Então esse livro ele vai representar isso, tá? Em primeiro lugar, essa parte da luta da mulher, né? Por conta da nossa protagonista, que daqui a pouquinho eu vou falar dela. Mas ele também tem muita coisa aqui sobre a cultura, né? Eu particularmente, como disse, não conhecia nada, e a gente tem aqui, não sei em outros países, mas aqui no Brasil a gente faz uma confusão aí, né, com árabe, libanês e turco. Eu, pelo menos, que sou muito leiga, né, ignorante nessas culturas, mas sei também que existe mesmo uma confusão geral sobre isso, né? E embora os turcos tenham aí em comum com os árabes a religião e alguma coisa de gastronomia, né? Mas existem, né? São diferentes, são povos diferentes, né? E eu não conhecia basicamente nada. E nesse livro aqui a gente vai ver muito da cultura turca, da rotina da Turquia, não só do lado aristocrata, mas também do lado mais pobre. Então vai existir aqui no livro esse choque de culturas. O livro ele se passa então no período em que a autora viveu. Ele vai inclusive terminar no ano de 1908, que foi o ano daquela revolução dos jovens turcos, né? Então a gente tem um pouquinho dessa parte política aqui também. Um dos personagens inclusive é envolvido nessa revolução, né, que estava se formando uns anos antes.
Então, assim, além desse romance, dessa história bonita, a gente tem todo esse contexto aí de uma cultura, né, que pelo menos para mim era muito pouco conhecida. Então, falando um pouquinho do enredo do livro, ela é, como eu disse, né, a história vai se passar então no final do Império Otomano, com o último imperador, que era o Abdülhamid II. Ele inclusive é citado aqui, e foi ali naquele finalzinho quando realmente começaram, né, as revoluções. A gente teve aquela revolução dos jovens turcos, depois teve a guerra da independência e enfim, né, o império, né, o Império Otomano foi destituído. Justamente quando termina esse livro aqui. E a gente vai encontrar então o casal que dá origem à nossa protagonista, né? Inclusive, falando de protagonista, né, me remete a ela aqui, porque na capa do livro a gente tem uma menina, né, turca, recitando o Corão, né? E a Arábia, que é a nossa protagonista principal, ela vai ter essa função no livro. Então a gente começa conhecendo os pais da Arábia, e aí já começa uma história assim bem peculiar, porque o pai da Arábia, por isso o título, ele era não é bem um palhaço, né? O palhaço aqui, ele tem uma denominação diferente, né? Naquela época era como se ele fosse um comediante de rua, né? Ele se vestia, ele se transformava e fazia teatro, e fazia recitações, declamava poemas, né? Mas realmente um comediante de rua, assim. Mas também tudo girando em torno do entretenimento, né? De divertir as pessoas. Esse era o pai da nossa Arábia. E ele se apaixonou pela Emine, que era uma filha de um imã. O imã é como se fosse um sacerdote, né? E por conta do pai dela, né, esse imã ser muito rigoroso, tá? Ele é um personagem bem forte aqui nessa história. Ele é um daqueles religiosos bem radicais, né, rigorosos, rígidos. E por conta disso, então, eu acho que é Tefik. Eu não sei pronunciar o nome dele, gente, mas eu vou colocar aqui o nome do pai da Arábia. E ele, então, se compromete a deixar desse ofício de palhaço para poder casar com a filha do imã, por quem ele era completamente apaixonado, né? Só que eles se casam e isso não dá muito certo, porque a verdadeira vocação dele era aquilo, era entreter o povo. E aquele tipo de entretenimento ia muito contra as regras da religião. Ele acabou não conseguindo manter o que ele tinha, né, se comprometido, e a sua esposa então descobre que ele continua fazendo esse tipo de teatro e tal, escondido, né, e ela faz essa descoberta e no dia dá todo um bafafá. Se não me engano, que foi bem no comecinho do livro, nesse dia ela estava grávida e ela até tem a filha dela precocemente por conta de todo esse tumulto, né? E ele é expulso, né? O imã, ele tem um relacionamento muito forte com os pachás, até, se não me engano, com o imperador, porque ele era sacerdote, e ele consegue então que uma alta autoridade exile o pai da Arábia para fora da cidade da Turquia, né? E aí a Arábia nasce e convive os primeiros anos de infância com a mãe e com o avô, que, como eu disse, é extremamente rígido. Essa parte é uma parte bem triste, um pouco pesada do livro, porque ela tem uma educação assim estritamente religiosa, onde era proibido até ela ficar alegre. A alegria era vista pelo vô dela como um pecado. Então ela não podia nem brincar, nem ter uma boneca, nem sentir prazer em nada. Isso faz com que ela se recolha, né? Mas o avô dela então também ensina ela a recitar o Corão. E é ali que ela vê uma abertura para sentir alguma graça na vida, né? Já que tão novinha, ela tinha tanta sede de viver. E ela tem uma voz maravilhosa.
Então ela recita esse Corão, ela começa a recitar de outras maneiras, né? Os turcos têm várias, eu acho que é o Islã, né? Tem várias, não comemorações, mas datas específicas onde é recitado uma passagem também específica do Corão, e ela treinava isso, né? Então ela começou a ver graça nisso, e é tão triste que o avô dela, quando notou que ela estava tendo prazer em cantar, em recitar, ele ficou incomodado com isso, certo? Essas marcas de infância ficam carregadas no coração da Arábia por toda a vida, tá? Mas a vida dela dá muitas voltas, né? Então, por conta da sua voz maravilhosa, numa oportunidade, ela acabou sendo atraída pela senhora Sabirra, que era mulher de um pachá. O pachá também era uma alta autoridade, ele era, se não me engano, ministro das relações, né? Tinha um contato também com o imperador, né? O conselho lá do imperador. E essa senhora Sabirra, ela conhecia o pai da Arábia, e ela tinha assim aquela vontade de que as coisas fossem manipuladas e de alguma forma o seu marido conseguisse com que o pai da Arábia voltasse, né, do exílio. E com tudo isso, a Arábia começou a frequentar então a casa do pachá. Foi lá que ela conheceu o outro lado, né, a aristocracia. Ela conheceu a beleza das artes. Então o pachá tinha um filho que inclusive é esse que eu citei, que foi estava um pouco metido ali com aquela revolução dos jovens turcos. Depois a gente vai ter muita história relacionada a ele, ao pai da Arábia também, nessa parte mais política, né? Mas a Arábia acaba se encantando com tudo isso. Ela vai conhecer também o Peregrini, que é um italiano e é cristão. Então aí a gente vai ter o choque das religiões. Tem muita coisa, muito clima de música nesse livro. É uma história muito bonita, a gente sabe? E aí vai desenrolar a história, né? A Arábia conhece esse outro lado, ela acaba ficando até famosa por conta das recitações do Corão. O pai dela volta e ela então se liberta daquela família, do avô extremamente rígido, e ela cresce, né? Então esse romance vai ter desde a infância dela até ela mulher já, e ela cresce conhecendo. Então a gente acompanha a Arábia nesse conhecimento de mundo. Foi isso que eu senti como leitora, né? Eu, principalmente leiga nessa cultura, nessa religião, eu consegui, com a protagonista, crescer junto com ela, conhecendo, tendo um ângulo de visão mais amplo, né, desses choques de cultura. Então, assim, gente, eu acho que essa história é uma história muito rica para quem gosta de conhecer novas culturas, e principalmente conhecer também mais um pouquinho do peso que é dado, né, às mulheres em outras partes do mundo, né? Então a Arábia aqui, ela é uma heroína, porque ela consegue, inclusive era costume a menina casar com 14, 15 anos, ela tem 18 anos e ela não casou, ela é considerada uma solteirona, por ter 18 anos e não ter casado, mas ela chegou a recusar um convite. Então, assim, ela, apesar de toda a infância opressiva, ela conseguiu que a essência dela se mantesse intacta, né? E apesar de todas essas mágoas que fizeram parte aí do futuro e vão influenciar em algumas atitudes dela também, mas ela nunca deixou de ser o que ela queria ser, né? Ser dona do que ela realmente queria, né? Isso é muito bonito nesse livro, né? E acho que basicamente é isso. Eu li em algum lugar que esse livro aqui foi inspiração para Glória Pérez escrever aquela novela Salve Jorge, né? Então, para vocês verem quanto conteúdo tem aqui, né? Fica aqui a minha dica, gente. Olha, eu acho que é fácil de encontrar, acho que essa é a única edição que existe, tá? Mas eu vi que tem na Amazon e tem aí em várias livrarias virtuais. O Palhaço e Sua Filha, da Halit Edip Adiver, uma escritora turca que gostei muito.
Aliás, eu pesquisei, parece que ela tem 21 romances publicados. Eu até vou procurar, porque eu não conhecia nada dela e gostei muito desse livro. Mas, como eu disse, esse aqui é considerado o melhor dela, um clássico da literatura na Turquia e em várias partes do mundo, porque ele já foi traduzido em várias línguas também. Então fica aqui a dica, gente, meu primeiro livro do ano, assim, eu tinha que arrumar um tempinho para trazer para vocês, porque eu percebi que não tem não tem nada dele, na verdade, na internet, né? E agora sim, o próximo vídeo com certeza vai ser das 5 HQs que eu separei para ler em 2021. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!